Olá pessoal, estamos de volta. Dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre análise multivariada, com ênfase em análise de componentes principais, que é o famoso PCA, famosa análise de PCA, que é uma análise que nos últimos anos tem crescido bastante na área de bioestatística. Muita gente utiliza a análise de componentes principais como uma das principais formas de análise multivariada, então por isso que eu decidi falar um pouquinho para vocês dessa análise, tá ok? Lembrando, só para lembrar um pouquinho, os objetivos dessas videoaulas que eu apresento, elas são feitas basicamente para indicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre bioestatística para quem tem pressa. Tá? Você que está com uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado para fazer, análises por fazer, né, o orientador cobrando, e você muitas vezes quer saber um pouquinho melhor a respeito da análise, se seus dados se encaixam em determinada análise que possa ser feita. Então, eu não falo, ou falo muito pouco, sobre equações matemáticas envolvidas nas análises, teorias estatísticas. Meu objetivo é te mostrar para que serve determinado tópico, nesse caso, análise multivariada utilizando PCA, em qual situação você vai fazer isso, e um exemplo prático, tá bom? Então eu espero que assim você entenda um pouquinho, falar, meus dados se encaixam, eu posso fazer uma PCA, deixa eu ver aqui como é que faz. Você pode inclusive copiar minhas tabelas, fazer um teste aí no programa, e uma vez que você obtém os mesmos resultados que eu obtive aqui, você passa para as suas análises, tá bom? Bom, dito isso, a PCA ela vai ajudar a gente a tentar responder, por exemplo, essa pergunta aqui, ó. Como é que eu faço para analisar vários fatores juntos? Eu tenho uma tabela que tem peso, pH, umidade, temperatura, altura da planta, e para mim, todos esses fatores deveriam participar da análise, porque eles podem estar correlacionados. Nesse sentido, quem quiser alguma explicação mais detalhada, pode usar essa bibliografia aqui. Tá? Esse livro é muito bom, é um livro que eu recomendo, um dos melhores livros de estatística em português que eu já vi na minha vida. Tá? Fica aí a dica, procurem por esse livro, é o livro do Gotelli e do Elias. O Gotelli é um velhinho já, um ecólogo, que saca muito de estatística, e a principal função dele é justamente a que eu tento passar para vocês, é falar de estatística em uma linguagem mais simples. Então esse livro ele tem uma linguagem muito bacana. Fica aí a dica. Bom, em relação à pergunta que eu coloquei no slide anterior, me daria um gráfico mais ou menos igual esse, um gráfico multidimensional, também chamado um gráfico n-dimensional, né, em que eu tenho que colocar no mesmo gráfico todas as variáveis envolvidas, ou pelo menos a maioria delas, e aí fica um gráfico esquisito, de interpretação muito difícil, muito complicado, e a função da análise multivariada, principalmente da PCA, é justamente essa, é tentar reduzir aquele monte de variáveis, criando novas variáveis que a gente vai chamar de eixos principais. Bom, uma coisa importante, quantos eixos principais vão ser gerados na minha análise de PCA? Dependendo da sua tabela, você vai ter o número de eixos sendo igual ao número de variáveis. Então, se a sua tabela tem 6 variáveis ambientais que você quer analisar, você vai ter aí uma PCA que vai te gerar 6 eixos principais. Independente disso, a gente vai usar apenas os 2 primeiros, porque são os 2 primeiros os mais importantes. O primeiro explica a maioria da variância envolvida nos dados, o segundo eixo explica a segunda maior quantidade de variância, o terceiro eixo, a terceira maior quantidade, e assim por diante. Então, por isso que a gente usa os 2 primeiros, sendo que o eixo 1, então, ele vai representar aqui o nosso eixo x, normal no gráfico bidimensional, e o eixo 2 vai representar aqui o nosso y, tá bom? A gente vai ver isso mais lá na frente. Bom, para PCA, uma análise bacana que a gente pode fazer é, por exemplo, testar diferentes fatores ambientais em um determinado local ou ambiente. Aqui eu vou trazer um exemplo para vocês, que é justamente o que? Será que a qualidade de água difere dependendo do local do rio? Então, por exemplo, se eu tenho um rio, eu quero saber se a área de nascente tem uma composição química da água, de elementos químicos, diferente de uma zona rural, onde esse rio vai passar, e também diferente, por exemplo, da área urbana, por onde esse rio também poderia passar. Então, aqui uma excelente situação em que eu posso usar
análise de componentes principais, tá bom? A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, como eu falei para vocês, o que a PCA vai fazer? Vai reduzir esse monte de variáveis que eu tenho aqui. Um exemplo, tenho 5 variáveis, então eu vou criar, a minha PCA vai criar uma tabela com 5 eixos principais, só que como eu falei para vocês, eu vou mostrar aqui apenas os 2 primeiros que são os mais importantes. Então esse eixo 1, ele foi gerado, cada linha dessa representa uma repetição, então eu tenho ponto 1, ponto 2, eu posso ter ponto 3, ponto 4, até o ponto 100, ponto 200, posso ter 200 linhas aqui na minha tabela. Cada linha dessa vai ter um valor associado ao eixo 1 e um valor associado ao eixo 2, em virtude da matemática envolvida na PCA, que aqui nesse caso é uma matemática de álgebra de matrizes. Tá? Nós não vamos entrar em detalhes sobre isso, mas significa que essa combinação de valores vai gerar esse valor no eixo 1 e esse valor no eixo 2. Então, esses valores combinados vão posicionar o ponto 1, que pode ser uma bolinha, um quadrado, um símbolo, lá no gráfico, bidimensional, como vocês vão ver. Tá bom? Bom, uma outra coisa importante, aqui eu tenho a tabela dos dados, fui lá no Rio, em diferentes áreas, coletei 4 amostras em cada área de nascente, área rural e área urbana. Então aqui estão os valores. Eu tenho aqui a média de pH para todos os pontos e um desvio padrão. Fiz isso para todas as variáveis. E uma coisa que vocês podem reparar, eu tenho aqui valores com diferentes escalas. Muita gente faz uma análise de PCA com valores brutos, como eu estou mostrando aqui. Isso está errado, gente. A gente precisa transformar os nossos dados. Por quê? Porque eu preciso colocar o mesmo peso nas variáveis. Nesse caso aqui, a gente tem o pH, ele é medido em uma escala que vai de 0 a 14. O nitrogênio já é miligramas por litro, por exemplo. O oxigênio é outra medida. Matéria orgânica também é porcentagem, muitas vezes. Então, eu tenho aqui diferentes escalas. Eu não posso usar isso aqui na PCA. Por quê? Porque a PCA vai pegar, por exemplo, valores de matéria orgânica e valores de pH, que são altos, e vão puxar a ordenação, puxar a sardinha para essas duas variáveis. Não é isso que a gente quer. A gente quer ter uma igualdade na análise dessas variáveis. Por isso que a gente faz a transformação. Para transformar é simples. Eu pego o meu score bruto, diminuo da média e divido pelo desvio padrão. Então, nesse caso aqui, ó, esse valor que é 4,5, por exemplo, o valor dessa célula seria 4,5 menos 5,26 dividido por 1,20, que é o meu desvio padrão. Então, aí eu vou ter uma outra tabela com esses valores já recalculados, então os valores transformados. Observem que agora a diferença entre variáveis caiu bastante, a diferença numérica, né? Então eu tenho aqui valores de 0,63 para 0,16, por exemplo, valores de 0,30 para 2,10, é diferente, como eu tinha anteriormente, valores de 0,5 para 8. Então, esses valores aqui agora estão mais justos, eu posso usar isso no PCA. Tá? Não esqueça, como é que eu sei que minha tabela de dados transformados está correta? Quando eu pegar a média dos valores, todas as minhas médias, o valor tem que ser 0. A minha média tem que ser 0 e meu desvio padrão tem que ser 1. Então, eu posso jogar isso aqui na tabela do Excel e calcular a média e o desvio padrão do meu conjunto de dados. Se der esse resultado, significa que minha tabela está correta. Eu posso utilizar ela na análise de PCA. Bom, para fazer a análise de PCA, nós vamos usar o programinha PEST. Vocês já viram isso nas minhas aulas anteriores. Tá? Um programa gratuito. Tem lá os links. Procure aí nas aulas anteriores. Aqui eu tenho os meus pontos e os valores já transformados. Eu vou vir aqui, ó. Vou clicar em multivariado, ordenação e na primeira opção de ordenação, principal componentes. Tá? Então, com os dados já selecionados, eu clico aqui e eu vou ter essa tabelinha de resultado com várias abas. Tá? Eu vou viajar aqui em 3 abas. A primeira delas é a aba de sumário, onde vocês podem ver que foram gerados 4 componentes principais, em inglês, principal componentes, 1, 2, 3 e 4, cada um com um valor aí de variância explicada. Observem que o componente 1 explicou 65% da variância total, o componente 2, 22%. Os dois juntos explicam quase 90% da variância. Por isso que a gente usa sempre os 2 primeiros eixos. Por que tem 4 aqui? Porque na minha tabela
eu tenho 4 variáveis ambientais. Como eu falei para vocês, o número de eixos principais gerados serão o mesmo do número de variáveis que eu tenho. Por isso que foram gerados 4 componentes, nós vamos usar apenas os 2 primeiros. Um outro ponto importante é quando eu venho aqui em Loadings, as cargas. Então aqui é que eu vou interpretar os meus dados. Meu componente principal 1 e 2, então para a gente interpretar isso, eu vou pegar essa tabelinha aqui, tirar esse componente principal 3 e 4, tá? Para a gente interpretar esses valores aqui. Então está aqui a mesma tabela do slide anterior, porém agora apenas com o que interessa, o eixo 1 e o eixo 2, e vocês podem observar o que? A melhor forma de interpretar isso é, para cada eixo, os maiores valores indicam a variável mais representativa. Por que eu estou colocando aqui os maiores? Porque eu poderia ter aqui um valor apenas maior do que os outros. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho 3 valores muito parecidos, 0,55, 53 quase aqui e 0,58. Então, eu posso considerar esses 3 elementos como representativos. Já no eixo 2, eu realmente tenho apenas um valor muito discrepante, que é o valor de oxigênio. Então, olha que interessante. Para o eixo 1, ficaram associados os elementos relacionados ali à poluição aquática, né? Matéria orgânica, nitrato, alteração no pH. E para o eixo 2, ficou o oxigênio dissolvido sozinho, ou seja, parece, né, que o oxigênio se distanciou dos outros demais elementos no eixo 2. Bom, isso vai me indicar que eu vou ter um gráfico onde a ordenação dos pontos vai mostrar que se eu tiver um ponto nessa direção, nesse quadrante do gráfico, significa que na minha tabela estão os maiores valores associados ao eixo 2. No meu exemplo, o oxigênio. Então, os maiores valores de oxigênio seriam para cá. Do lado oposto, se eu tiver pontos nessa direção, significa que eu tenho os maiores valores associados ao eixo 1 e não ao eixo 2. Tá? Eu posso ter pontos aqui e aqui também vão ter as mesmas interpretações. Se aqui seria valores altos do eixo 2 e do eixo 1 ao mesmo tempo, e aqui valores baixos para o eixo 2 e valores baixos para o eixo 1. Tá bom? No meu exemplo, o gráfico resultante, basta eu vir nessa abazinha aqui, Scatterplot, eu vou ter esse resultado. Olha que interessante, aqui estão meus pontos tirados na nascente, associados, né, porque estão mais próximos aqui da variável oxigênio dissolvido. Então, indicam que esses pontos tiveram maior concentração de oxigênio dissolvido e baixa concentração, por exemplo, de nitrogênio, matéria orgânica e pH, porque estão opostos. Já a área urbana foi o contrário. Ó. Esses pontos aqui representam a área urbana e estão carregados, tem uma maior concentração dos elementos que foram associados ao eixo 1, lá naquela tabela de loadings, como eu mostrei para vocês. Tá? A área rural ela ficou numa área intermediária. O que é isso? Não está muito associado com elemento nenhum. Significa que os valores obtidos nas amostras de água coletadas na área rural indicam que a oxigenação não está tão boa como nos pontos de nascente, porém, os elementos químicos que a gente avaliou também não estão em grande concentração. A área rural não é uma água de boa qualidade, tão boa como nascente, mas também não está tão ruim como a água coletada na área urbana. Então está aqui uma forma da gente analisar os dados, né, interpretar os dados na análise multivariada. Lembrando, a análise multivariada tem que ser avaliada com muita cautela. Por isso que eu indiquei aquele livro para vocês no começo da aula, para que vocês leiam a respeito antes de fazer interpretações equivocadas. Tá ok? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Um grande abraço aí para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.